Graça e paz, povo de Deus, mulheres de Deus. Hoje em um dia tão especial, nós estamos aqui comemorando o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para nós é um prazer muito grande estarmos juntos. Nós estamos dando início a uma série de podcasts da Rede Rosa com um interesse forte no nosso coração de fazer você conhecer a Rede Rosa mais de pertinho. Então, para nós é um prazer muito grande estarmos juntos com convidadas hoje aqui, em especial no nosso estúdio, da nossa casa de adoração. E a Rede Rosa, ela tem para mim, na verdade, é uma filha do meu coração. Nasceu em 2009, com a simplicidade de um culto. Pensávamos em fazer um culto de adoração a Deus para reunir mulheres e de repente Deus foi desenvolvendo a Rede Rosa e nos apresentando a Rede Rosa. Na verdade, é um presente de Deus para nós e a Rede Rosa foi sendo montada pelo Espírito Santo e sendo dada para nós de presente. Começamos com um projeto Minha Princesa, que vocês vão conhecer em outro momento. Depois nós partimos para o projeto Aborto Não, projeto Ser Mãe, o Congresso da Rede Rosa, que já se passaram 12 anos. Nós estamos agora indo para a 13ª edição do Congresso da Rede Rosa, com um tema lindo que ainda nós não podemos falar, mas vamos chegar aí no momento de apresentar para vocês o tema do ano do nosso Congresso da Rede Rosa. E hoje queremos apresentar para vocês o CASME, que é exatamente um dos projetos mais lindos que a Rede Rosa tem. O propósito da Rede Rosa, no início, era fazer um projeto que tocasse, que alcançasse o espírito das mulheres. De repente, Deus nos apresenta uma visão de cuidar da alma da mulher através do GARP, e agora estamos amadurecendo a cada dia a ideia que Deus tem colocado no nosso coração de cuidar também da área física da mulher. E é exatamente isso que o CASME apresenta para nós, e eu quero aqui apresentar para vocês a diretora do CASME. Nós trouxemos hoje para esse podcast Dani Sodré, uma filha querida, que vai apresentar para vocês. Dani, fala o que é o CASME. Shalom! É um prazer fazer parte da Rede Rosa, uma honra fazer parte do CASME. O CASME é o Centro de Apoio à Saúde da Mulher. O lema da Rede Rosa é Mulher cuida de mulher. E a gente achou uma forma de cuidar da mulher, em específico na saúde dela, através do CASME. Então, esse é o CASME. Nós acreditamos que Jesus vem buscar a sua igreja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. E esse é o nosso projeto que alcança essa mulher no nível do corpo, porque Jesus, ele se importa com isso. Ele curava as pessoas, ele cura até hoje. Então, ele se importa com a nossa saúde. Uau! Gente, para mim, já começamos aqui uma discussão preciosa, porque eu, na minha religiosidade, eu pensava que Deus tinha pouquíssimo interesse pelo nosso corpo, né? Eu achava que a carne para nada presta, né? Nada se aproveita da carne. Mas, de repente, me lembro até, foi teu marido que falou uma vez, a gente conversando, pastor Armando, e ele disse assim, que tinha lido de um homem de Deus sobre como pode um homem de Deus ser doente. Como ele consegue trabalhar bem para Deus, né? A gente sabe que existem muitos homens de Deus, inclusive Paulo, ele tinha seus problemas, inclusive, né? O espinho da carne, que as pessoas acham que é uma doença, mas a gente percebe o quanto muitos cristãos relevaram, né, essa visão de cuidar da sua saúde, né? Então, esse é um momento muito importante. Eu não estou falando aqui também de idolatrar o corpo, mas de zelar pelo templo do Espírito Santo. Então, já começa muito bem, né, Dani? Porque o CASME é um centro de apoio à saúde da mulher, né? E tem quanto tempo já que o CASME está atuando, trabalhando? 5 anos. 5 anos já. E 5 anos. a equipe
de enfermeiras que atuam aqui na nossa comunidade. É uma comunidade que tem muitas necessidades e então, assim, a gente percebe, inclusive essa semana nós vamos ter um momento, né, do CASME, né, Dani? Sim, Com, sim. com as mulheres aqui da nossa comunidade para tratar a saúde, no caso, psicológica. Sim. Nós vamos ter psicólogas aqui, né? Nutricionista. Nutricionistas, né? Vamos estar trabalhando também na área da saúde física com terapias e roda de conversas. Enfim, será um momento muito especial para nós nessa semana. E eu espero que você se sinta convidada, em especial para estar conosco aqui, tá bom? Mas nós temos aqui uma convidada muito especial, gente. E essa convidada, convidada pelo CASME, né? Eu tive o prazer de conhecer e, meu Deus, parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Evelyn Ribeiro. O sobrenome dela é muito interessante. Fala aqui, doutora. Flizikovski. Flizikovski, né? Ribeiro Flizikovski. O nome europeu, né? Da região leste, né? Da Europa. E para nós é um prazer muito grande tê-la aqui conosco essa noite. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. A graça e paz. E é uma honra para mim estar aqui falando um pouco desse assunto, né? Falar sobre a mulher, sobre a santificação da mulher, é um Aleluia. assunto que sempre me impacta muito. Não é à toa que eu resolvi virar ginecologista e obstetra por conta disso, né? Uau, Porque é uma área que sempre Deus me chamou para cuidar de mulheres. uau, que bênção. Eu queria compartilhar esse texto, doutora. E ela é cristã, então a linguagem é a mesma, né? É médica, é ginecologista, mas é uma serva do Senhor. E eu queria compartilhar esse texto. Ela também vai, com certeza, vai compartilhar alguns textos das Escrituras, mas é o tema do ano da nossa igreja e também a Rede Rosa está envolvida nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante de um país que tem uma cultura bem problemática em relação à mulher. Nós temos aqui um país que tem infelizmente, né, o turismo sexual é muito forte no Brasil. Nós passamos aí pelo período do carnaval e a gente sabe como a mulher é objeto sexual, como ela é exposta. Eu estava olhando esses dias uma reportagem rápida, aconselhando no período do carnaval, que a mulher agora é crime o homem tocar nela sem a permissão dela, mesmo estando ali naquela situação de pula-pula de carnaval, por exemplo, né? Então, se ela não permitir ser tocada, o homem pode ser criminalizado. E eu fiquei um pouco, né, impressionado porque sempre houveram muitos abusos em um país que a mulher está basicamente nua, na rua, e de repente a gente percebe o quanto essa cultura ela é prejudicial para o caráter, para o valor da mulher. Então, até que ponto, doutora, como ginecologista, a senhora percebe, e cristã, até que ponto essa perversão sexual, essa cultura da imoralidade, ela prejudica a saúde da mulher? A gente percebeu, né, nesse período do carnaval que as pessoas elas não como se fosse um momento ali de libertinagem, de fazer tudo, como se isso não tivesse consequências, né? E na verdade a gente sabe que tem consequências para a saúde da mulher, inclusive em vários aspectos, não só no aspecto físico, como no aspecto emocional, né? O aspecto mental, enfim. Por exemplo, para a saúde, a gente observa que nesse período que ocorreu, o número de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tiveram um boom, né? Hoje em dia, no Brasil, é cerca de 1 milhão
de pessoas descobrem alguma infecção sexualmente transmissível. É muito alta a taxa. Então, dentre elas, tem herpes, HIV, né, HPV. E aí as pessoas pensam só, de ter relação, não, é só usar a camisinha, como se fosse só isso, né? E não sabe que muitas dessas doenças, muitas delas transmitem também pelo beijo, Uau. né? Enfim, então ali aquela mulher, ela está se tornando vulnerável, né? O corpo dela está se tornando vulnerável. Quando a gente estuda sobre a saúde da mulher, a gente observa que aquelas mulheres que tiveram uma vida promíscua, ela tem uma maior chance de ter câncer, câncer de colo de útero. Uau. Então, dentre as estatísticas de câncer de colo de útero, está relacionado com a vida promíscua. Né? Por quê? Porque o câncer de colo, ele tem relação com HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. Né? Então, é uma forma, né? É uma forma a mídia, ela propaga, né? Como se fosse, não, esse é um momento que você pode fazer o que quiser, mas não se fala das consequências disso para a saúde da mulher. Eu me lembro, doutora, até estava compartilhando, né? Uma das experiências mais difíceis que eu tive. Nós começamos o projeto Minha Princesa e fomos fazer visitas nos hospitais para mulheres que estavam diagnosticadas com câncer. E entramos numa ala de mulheres em estágio terminal. E uma delas tinha 17 anos. E ela estava com câncer de colo. E eu me lembro que aquela menina olhou nos meus olhos e me segurou para perto. E eu comecei a orar por ela. Eu até então, eu não tinha, eu não tinha como falar assim, Jesus te ama. Eu fiquei sem ação diante daquela dor. E ela olhou nos meus olhos, chorando, e disse, por quê? Na hora eu não soube responder e ela foi a óbito. E depois a mãe falou comigo. Quando eu saí dali, a mãe veio falar comigo e disse, essa menina já teve 3 filhos. Ela começou a vida sexual com 13 anos. E ela já teve vários abortos. A mãe quis me dizer, ela teve uma vida promíscua. Ela morreu com 17 anos, doutora. Muito nova. E aí eu fiquei, exatamente o que a senhora está falando, a mídia não vai lá. Não vai lá pegar esses casos para mostrar para os jovens o que também está esperando por eles, depois dessas. Quais são as consequências dessa orgia, né, dessas entregas, né? Então, a nossa cultura, infelizmente, ela tem um problema muito sério de irresponsabilidade sexual. E a gente sabe que a região, a América Latina, basicamente toda, nós temos desde o início, né, das nossas descobertas, né, a nível de história do Brasil, a gente sofre esses abusos. Mas, por exemplo, falando sobre aborto depois do carnaval, vem as consequências das gravidezes, né? Isso, Dani, o plural de gravidez? Sim. Das gravidezes, né? Dessas meninas, né? Desses casos. De novo, a mídia não apresenta essa dor, né? E aí a gente está debaixo de um céu contaminado já, que já começam as consequências aí dos abortos. Entendeu? A senhora vê o que mais prejudica a mulher em relação a esses abortos provocados? Os abortos provocados, eles geram sequelas também na mulher. E às vezes a gente sabe que a mídia, né, ela prega como se é uma questão de saúde pública, né? As mulheres elas vão continuar fazendo aborto clandestino, enfim, como se fosse a solução, né? E a gente vê que não é, porque as sequelas, elas têm tanta sequela física quanto mental.
né? Então a gente observa, por exemplo, em relação à questão da sequela física, é, é muito frequente mulheres apresentarem lesões no útero, tá? Como por exemplo, às vezes malformações Uau. de vasos, né? Isso está se tornando cada vez mais frequente, é algo que tem aumentado, a gente está estudando recente isso, né? Que é o que a gente chama de MAVE, que são malformações arteriais e venosas dentro do útero. É como se ficasse restos de aborto ali e vão se formando outras estruturas. E ali aquela mulher ela pode ter uma hemorragia e morrer de tanto sangrar, né? Isso não é dito, né? Sim. Assim como ela pode, às vezes, aquele colo ser é um colo incompetente, que é aquele colo que não segura mais uma gestação. E aí um dia ela pode querer ter um filho e aí quando ela for tentar gestar, ela não conseguir mais segurar a gestação nenhuma. Então, e são infinitas, então são muitas sequelas que ela pode trazer. E fora a mental, né? Então, uma pessoa que faz aquele aborto, ela inicialmente, né? Ela acha que ela vai estar cometendo um bem, mas aquilo ali vai ser carregado para o resto da vida dela, né? Eu já tive vários contatos com pessoas assim, inclusive amigas minhas também, que disseram, eu sofri muito, uma colega médica já me revelou que cometeu um aborto há muito tempo, e ela levava aquela sequela para o resto da vida dela. Entendeu? Porque é algo traumático, né? Você tirar aquela vida, né? E aí ninguém tá, o governo não está preocupado com isso. O governo está preocupado em não gastar mais dinheiro com aquela vida que está sendo criada, né? É basicamente isso. Tanto é que quando ocorre, por exemplo, casos de violência, a gente viu até recente na mídia que lançou um caso de uma menina que foi violentada, né? Só que a história por trás, depois que foi autorizado pela legislação ela fazer um aborto, né? Que nem seria um aborto mais, porque já era bem avançado, né? E depois disso, se noticiou na mídia que era um rapaz que era menor de idade, que convivia com ela, um meio-irmão, e que todo mundo conhecia, né? Então, será se o governo está lá? Será se tem instituições cuidando dela lá agora? Ou não, só fizeram o aborto, acabou ali. Só para abrir ali, como é que chama? Precedente. Isso. Como se fosse a solução, né, professora? E a gente acabou de perceber aqui, através da doutora, que não é solução para nada. Para o bebê não é melhor porque ele vai morrer. Para a mulher também não é o melhor, não é solução. O aborto nunca é solução. É impressionante como a gente está... estava falando com meu marido. O mundo está chato. Está muito chato porque as pessoas... eu estava lendo a carta de 2 Timóteo e você observa, os homens estão mais egoístas, mais cheios de si, mais desobedientes aos pais, né? Rebeldes. Né? E a gente percebe que o prazer da hora é o que importa, sem nenhuma responsabilidade. E eu me lembro de um caso também, recente, que eu olhei na internet, de uma menina, jovenzinha, de uns 20 anos, que coleciona os bebês que ela aborta em vidros. E ela faz curtição. E eu chorei tanto porque tem tanta mulher que quer ter um filho. Tem tanta mulher que está dando sua vida para gerar um bebê. E outras colecionando mortos, né? E eu fiquei tão chocada porque ela nem está presa, ela nem está, assim, zombando assim, mostrando. E eu fiquei tão escandalizada. Falei, Senhor, que nível é esse de humano? Né? E nós estamos diante de uma situação muito difícil. E Jesus disse, o amor vai esfriar de muitos, né? E nós estamos vendo. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, né? Há uma resposta sempre daqueles que
que nunca vão abandonar, que é o pai e a mãe, mas ele sabia que ia chegar a esse nível, né? E aí nós estamos vendo aí uma geração de bebês que nós só vamos conhecer essas pessoas na ressurreição. Amém. Deus me confortou e eu dei essa palavra para a igreja, né? Nós vamos conhecer uma geração de pessoas que foram abortadas na ressurreição dos mortos. Essas pessoas vão vir com Jesus, vão estar conosco e Jesus não vai desampará-las nem depois que os pais matarem, né? Porque há um propósito de Deus para o ser humano, no ventre da sua mãe, né? E meu coração se confortou, porque você percebe a dor que um país sofre diante de um problema espiritual chamado aborto, né? Como a resistência fica maior, o coração, como a senhora falou, né? Uma mulher que aborta, ela não é mais a mesma, ela não consegue se perdoar, né? O governo não tem respostas para ela. Só diz assim, aborta e faz o que você quer agora, mas não tem respostas emocionais para ela. Não vai ajudá-la depois, né? Então, a decisão de não ter filhos. A senhora, como ginecologista, deve ver bebê direto, né, obstetra, né? E deve ser assim uma experiência incrível, como a senhora falou no início, que foi por isso que senti vontade de cuidar de mulher nessa área. E para mim está sendo uma honra estar contigo aqui, porque deve ser fascinante, né? Você ver o nascimento de bebês ali, e principalmente para uma cristã que valoriza a vida, valoriza o nascimento, né? Aí, de repente, você está diante de uma política, né, atual, que as mulheres não querem mais ter bebês, ou demoram muito ter bebês, ou às vezes tomam um anticoncepcional e pensando que não vai ter nenhum problema, e de repente, na hora de engravidar, aí chega aquela coisa que eu já passei por isso. Aí o médico diz assim, olha, você envelheceu. E aí, a mesma coisa também para a laqueadura, né? Qual é a sua opinião sobre tudo isso, né? Ter bebê, não ter bebê, laquear, não laquear, como é que seria isso? A cabeça de uma ginecologista crente. Eu vou dizer mais ou menos assim, eu como ginecologista obstetra, para seguir essa carreira, até eu demorei, né? Uau. Porque a medicina já leva muito tempo, Uhum. né? E realmente a gente adia muito, né, a gestação. Hoje eu estou grávida, graças a Deus. Estou anunciando aqui pela primeira vez. Que Nas bênção! mídias. Que bênção! Mas estou começando já com 35 anos. É Olha uma só. gestação de risco só pela idade. Uau! Já é uma gestação de risco. Então, eu tenho maior tendência a ter diabetes. Olha Eu tenho só. maior tendência a ter pressão alta. Uhum. Entendeu? Então, adiar a gestação não é muito bom, né? Então, aquelas mulheres que têm o sonho de gestar, é bom elas pensarem bem nessa questão, né? Claro que a gente também não pode simplesmente, vou ter um bebê sem ter estrutura, Sim. sem ter nada. Então, a geração tem mudado. Exato. A verdade é essa. Mas a gente também precisa, além de mudar a geração, melhorar os nossos hábitos, para que a gente chegue, se a gente quiser ter filhos mais velhos, né, ter uma saúde de jovem, né? No meu caso, eu estava, durante a residência médica, eu cheguei a engordar muito, né, porque era um momento muito estressante, né? Sim. E aí eu acabei descontando na comida, adquiri 15 quilos. Olha só. E aí aquilo na minha mente ficava, eu disse, eu estou agindo errado, eu estou pecando, né? E a palavra de Deus sempre falava comigo, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso fornecer para o meu corpo nada que é ruim, né? E aí, a partir de 2021, eu comecei a me exercitar. Tive dificuldade para mudar a minha alimentação, mas desde do começo do ano passado, eu comecei a mudar a minha alimentação. Emagreci 10 quilos. Uau! E aí, Deus me deu esse milagre. Uau! Que é a minha, Olha, gente! que é a Isabel. Uau! Gente! Significa consagrada a Deus. Gente, que emocionante! E ainda tem aqui uma menininha com a gente, né? Que bênção! Os quatro. Momento rosa. E olha, Dia Internacional da Mulher para a gente fazer essa comemoração, né, doutora Evelyn? Que bênção! Gente, que emocionante. Então, realmente, para mim,
a resposta de uma médica, de uma mãe, né? Essa, para mim, foi muito boa, porque a gente, às vezes, fica adiando, pensando tanto naquilo que é necessário para a gente, para a situação, e vai deixando para depois, e pode ser muito perigoso, né, doutora? Pode ser. É sempre bom não adiar, né? E é, existem também aquelas mulheres que não podem gestar, né? Mas existe o processo de adoção, né? Que por isso que assim, eu nunca fui favorável ao aborto e acredito que a solução, na verdade, das mulheres que não desejam aquela gestação seria entregar para adoção, que hoje em dia a fila de adoção está gigantesca e a gente não tem bebês saudáveis para serem adotados, né? Geralmente é muito difícil e é uma fila muito grande esperando por um bebê, né? Mulheres que desejam gestar e não conseguem, né? Às vezes mulheres que fizeram uma laqueadura muito nova, né? E aí quer engravidar e aí não consegue. Porque antigamente não existia uma legislação para isso. Né? Hoje em dia, a legislação ela está um pouco mais rígida. Tá até que estão tentando afrouxar um pouco mais agora, mas mesmo assim ainda tem vários critérios para você fazer uma laqueadura. Principalmente quando é paciente muito nova. Tipo, antigamente, teve 2 filhos, quer ligar na hora lá da cesárea, vamos ligar. E ligava. E aí aquela mulher, 10 anos depois, se arrependia, queria ter um bebê e não podia mais engravidar. Né? Então, não é uma boa também fazer esse processo de laqueadura muito cedo, né? Pensar num método mais longo, né? Hoje em dia existem vários métodos anticoncepcionais que são duradouros, né? E que ela não engravidaria logo, né? Se ela não quiser gestar naquele momento, né? Mas que o procedimento de laqueadura é um procedimento, na maioria das vezes, definitivo. Meu Deus, eu nunca imaginei a seriedade desse assunto, né? Hoje, claro, com maturidade a gente muda muito a cabeça e tentei religar as trompas, já tentamos várias coisas, né? Fizemos já várias tentativas e eu estou com essa dorzinha aqui, né? Mas eu ainda estou crendo, né? Ainda estou crendo. Em nome de Jesus. Vai lá que Sara, que teve esse filho, o filho do riso. Vamos indo. De repente Deus tem um plano precioso para mim Mas também. já vi também pessoas que foram laqueadas engravidarem. Pois é, eu também já sei. Sem fazer procedimentos de Exatamente. reversão. Então, vamos crer, gente. Mas é um assunto muito, muito singelo, né? É um assunto sublime, na verdade. A gente falar sobre esse assunto, e eu queria até depois que a gente, né, tivesse um momento especial para falar sobre essa questão, porque nós precisamos aconselhar as mulheres, principalmente não, todas as mulheres, não somente as cristãs, mas todas as mulheres que às vezes, por falta de orientação, entram numa situação de risco de uma laqueadura precoce e depois se arrepende pra caramba. Muita gente, é uma fila enorme de mulheres que se arrependeram porque fizeram laqueadura sem pensar direito, que é o meu caso, e de repente depois quis ter o bebê e não conseguiu. Então isso é muito sério. Doutora, mais uma pergunta, por favor. A mulher que. É uma pergunta também para o futuro da mulher, né? Às vezes, a gente está começando a pensar sobre isso, a Rede Rosa, e a gente trouxe essa pauta que eu percebi que as mulheres de melhor idade, de terceira idade, muitas mulheres que elas não caminharam para ter uma vida saudável. E agora, na velhice, estão tendo que enfrentar o fim. Porque nós somos mortais, nós temos um tempo, né? E aí elas não têm preparo, inclusive a igreja parece que parou de falar da morte como algo que é precioso para quem tem Jesus na vida. E nós estamos começando a falar sobre isso para as mulheres de terceira idade, que está se preparando para se encontrar com Jesus e que não se preparou durante o processo desde os 50, por exemplo, dos 40, né? E outras não se prepararam para ter filhos, porque abortaram,
porque quiseram curtir a vida, como a gente conhece algumas. Não, eu estou vivendo minha vida super bem. E chegou a velhice e não tem filhos, não tem um legado, não tem herdeiros, né? O que a senhora diz como uma mulher de Deus em relação a isso? Não sei, pode ser como ginecologista, mas como uma mulher de Deus, o que a senhora pensa sobre a velhice da mulher? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, né? Então, aquela mulher que ela tem filhos, ela é uma mulher mais feliz, né? Filhos que cuidam, né? Claro que hoje em dia a gente sabe que é difícil criar um filho, né? E que existem alguns filhos que são desnaturados, mas se a gente for ver bem, a maioria dos filhos não são desnaturados, né? A maioria dos filhos cuidam, né? E tem aquele zelo. E você ter uma velhice e ter filhos ali ao redor para lhe cuidar, é proteger a sua mente, né? Proteger a mente de uma depressão, né? Claro que ela não livra 100%, mas uma casa solitária, né? A pessoa tem muito mais chance de desenvolver uma depressão do que uma casa cheia de filhos, de netos, né? Então é uma alegria, né? Eu digo que lá em casa, lá na casa dos meus pais, eles viviam cobrando, né? Que eu fui a primeira tô aqui já estando a primeira netinha. Uau, né? Que e aí e o meu irmão é mais velho, ele tem vai fazer 38 anos. Olha só. Né? E aí ninguém ainda, e a outra não é para engravidar agora, que só tem 16. Mas aí meu pai vivia cobrando, meu pai e minha mãe, cadê o netinho? Cadê o netinho? Cadê o netinho? E aí é uma alegria, né? Então, quando a gente contou, foi uma felicidade muito grande, né? Foi uma alegria muito grande. Então, filhos enche a casa de alegria. Verdade. Realmente é uma herança. Verdade. Né? Então, nós como cristãos, né? A gente aprende sempre sobre isso, né? Que é um mandamento, né? Exatamente. Crescer e multiplicar. Né? Então, é muito bom. É muito bom realmente a gente seguir a palavra. Inclusive, a gente precisa, nós como cristãos, nós não devemos temer a ter uma criação. Claro que às vezes a gente tem, porque o mundo é mau, o mundo é cruel. Mas se a gente que é cristão, que tem todos os princípios, que lê a palavra, que busca a Deus, abdica de colocar mais um cristão no mundo, como que a gente vai mudar esse mundo? A gente precisa de mais pessoas assim, não menos, né? Então, eu acho que a gente deve pensar mais nisso, né? Em ter filhos, né? Em criar novos cristãos. E quem disse, né? E quem disse que quem manda é o mundo? Quem disse que o Senhor não vai salvar essa geração que está vindo aí? Amém. Quem disse? Nós vamos ter surpresas, porque antes que Jesus volte, Deus vai fazer um avivamento sobre a terra. Crianças, rapazes, moças, adolescentes, adultos, conhecerão a glória do Senhor. A gente tem que parar com esse medo. Eu fico pensando às vezes, a gente está com medo de criar filhos, e a galera que saiu da Segunda Guerra Mundial? Que estava grávida? É verdade. Enfrentou fome, miséria, enfrentou calamidade. Ninguém pensava nisso. Agora parece que nós nunca fomos tão felizes. Essa é a verdade. A mulher nunca teve tanto direito, a mulher nunca teve tanta liberdade para a gente poder viver uma vida com mais integridade, com mais valor, e todo mundo com medo, né? Mas uma pergunta que eu ouvi falar, eu queria saber. O seu ministério dentro da sua profissão. Como é que a senhora trata o seu ministério, né, como cristã, dentro da sua profissão? Alguém lhe conheceu, né? Alguém lhe conheceu, disse, olha, ela é uma bênção, ela é uma médica, ela é uma bênção, leva ela lá para a Rede Rosa, para vocês conhecerem ela, né? E aí, de repente, a gente... Deus, chegou nesse nível. Claro, a gente não ia fazer perguntas só, né, profissionais e tudo. Vamos falar um pouquinho sobre o teu ministério como médica, né? Que é um ministério também, né, doutora? Verdade.
Eu como médica, eu tenho que fazer a diferença onde eu estou, né? Todos nós como cristãos, nós somos espelhos, né? Nós somos reflexo. Então, a gente precisa refletir o Espírito Santo, Amém. né? E assim, onde eu estou, eu mostro quem eu sou, eu mostro os meus princípios, né? Não tenho vergonha do evangelho, Amém. não tenho vergonha de pregar. Já teve uma situação que uma colega, que é até amiga também da Dani, né? Nossa amiga enfermeira, que é a Aliene, ela me chamou, né? Vamos cantar, vamos louvar aqui no pré-parto e tudo, Uau, vamos. gente, já E lá as pensou? mulheres naquele Que momento de lindo. vulnerabilidade, Exato. naquele momento ali que elas estão sentindo dor, e a gente começou a tocar violão e cantar, né? No momento ali no finalzinho já do plantão. E aí, então, assim, a todo momento a gente tenta realmente se posicionar como cristão, né? Durante a minha residência médica, eu passei por muitas situações. Acho que o cristão que não passa por uma situação assim já tem algo errado, né? Então, eu sofri perseguição na residência médica em relação à questão de aborto, Uau. né? E eu me posicionei. E hoje em dia, eu me posiciono também no lugar onde eu trabalho. E eu faço parte do comitê de ética do hospital. Uau. E lá a gente responde, a gente tudo pautado mesmo na legislação, claro, mas a gente também busca sempre fugir daquilo, porque quando a gente olha a mídia, às vezes eles tentam burlar, Exato. né? A gente vê ali uma Pegar a situação, vê uma situação e às vezes a paciente não sabe a data direito de quando teve aquele Sim. estupro, por exemplo, e quando a gente vai checar direitinho as datas, não bate. Então ela pode até ter sido estuprada, né? Mas o bebê que ela gerou foi de outra relação. E às vezes, em algum hospital, pode simplesmente, vamos deixar, não tem problema, entendeu? E não é assim, né? No nosso hospital a gente a gente age com bastante critério, né? Então existe um comitê de ética, que bom, né? gente, Com pessoas maravilhosas, né? Gente, E estamos em cristãos. São Luís, hein? Maranhão, olha aí, a gente conhecendo, gente, as pessoas de valor da nossa terra. Que bênção, doutora. E aí a gente, em todo lugar, nós como cristãos precisamos nos posicionar. Amém. E não fugir, né? Exatamente. Antigamente, eu fugia muito da ginecologia obstetrícia. Quando eu entrei na faculdade, eu dizia, eu não quero ginecologia obstetrícia, porque eu vou chegar a um momento de ter uma polêmica. Porque é uma área extremamente polêmica. Olha É só. uma área extremamente complexa, Olha né? só. Porque a gente lida com a vida ali o tempo inteiro, com situações de risco da mulher, né? E a gente tem que tomar muitas decisões. Meu Deus, que incrível, E né? é muito difícil. Mas aí Deus o tempo todo, é nessa área que eu quero que você vá. É nessa área que eu quero que você trabalhe. Olha só. Né? Então, o meu trabalho não é o meu trabalho, é um trabalho para o Senhor. Aleluia. Né? Claro que dali eu tiro o meu sustento, mas o sustento que me dá é o Senhor. Verdade. Né? Então, eu tenho um prazer muito grande de fazer o que eu faço. Amo trabalhar com mulheres. Né? No período do Outubro Rosa, sempre lembram de mim para falar. Olha, né? que No legal. período de março, né? do Dia da Mulher, lembram para eu falar alguma coisa para a mulher e em relação à saúde da mulher. E não importa onde eu estiver, onde eu estou, seja no ambiente cristão ou não, a gente precisa falar de Cristo, né? Falar do amor de Deus, falar também sobre santificação, né? Falar que nós somos templo do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Que nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Tudo aquilo que a ciência fala sobre o nosso corpo, a gente já vê aqui na Bíblia. Né? Se a gente for ler, aqui a palavra já diz tudo sobre isso. Exatamente. Né? Que é saúde para o nosso corpo. Exatamente. Né? Que é saúde para os nossos ossos. Né? Então, a gente precisa alimentar bem o nosso físico e o nosso espírito. Né? A nossa mente. Então, a gente precisa estar
a gente precisa realmente estar bem em todos os aspectos da nossa vida. E a gente só consegue estar bem em todos os aspectos da nossa vida quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Né? Porque é só assim a gente consegue santificar o nosso corpo. Né? E sem santificação ninguém vê a Deus. Amém. Amém. Gente, que conversa linda. Então, começamos o podcast assim, ó, em alta. E, infelizmente, vamos encerrar. Mas a conversa vai continuar. Nós teremos outros momentos. Eu creio que, com certeza, a doutora Evelyn vai estar conosco em outro momento. Foi um prazer muito grande lhe conhecer. Prazer muito grande compartilhar. E, para nós, assim, nós nos sentimos muito honradas com a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua simplicidade, né? Uma mulher de Deus mesmo. Então, nós conversamos aqui com a doutora Evelyn Flizikowski. Acertou! Que bênção, gente! E para nós foi um prazer muito grande. A senhora quer falar mais uma coisa para se despedir? O que eu queria dizer é que uma frase, um versículo, né, que eu sempre penso nos momentos que eu não consigo cuidar do meu corpo, né, porque nem todo dia a gente está bem. Tem dias que a gente não está 100%. Não é fácil acordar cedo para fazer uma atividade física. Não é fácil se alimentar o tempo todo bem. Mas eu lembro que nos momentos mais difíceis que eu precisava realmente ter saúde, né, emagrecer, perder peso e ter saúde, sempre vinha essa palavra: eu sou o templo do Espírito Santo. Então, todas as vezes que vocês, mulheres, se depararem com essa situação de não ter forças, diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Deus, eu sou o teu templo. O Espírito Santo habita em mim. E orar e pedir a Deus para que Ele dê a força para conseguir. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, mulher. Alcance teu coração, alcance sua mente, alcance teu corpo, alcance teu espírito. Você seja feliz. Hoje é um dia tão importante para nós. Deus tem nos abençoado na nossa geração. Não é uma geração perdida, é uma geração que será restaurada. Em nome de Jesus, eu quero agradecer também Dani Sodré. Foi ela que intermediou a vinda da doutora Evelyn. E para mim também é um prazer muito grande estar com ela aqui, né? E eu até falei para ela fazer sozinha o podcast, né, sabia? Não. Mas é muito bom estarmos juntas para nós compartilharmos tudo isso. Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês para a nossa programação, que vai começar dia 9, amanhã, de 9 até o dia 12. Nós vamos estar, então, inseridas num projeto lindo. E dia 10 vai ser o Shabat das Mulheres. Nós vamos para um restaurante, nós vamos fazer a festa das filhas. Cada mãe vai dar às suas filhas seu castiçal, que elas vão levar até o dia do casamento, até para o casamento, na verdade, para suas casas, né? Então será uma cerimônia para as mulheres e para as filhas. Então será uma semana muito importante para nós, né, Dani? Sim. Sábado vamos ter atendimento médico, também psicológico para as mulheres na igreja, pela manhã e à tarde e à noite. E no domingo pela manhã nós vamos sair na nossa comunidade distribuindo presentes para as mulheres, dando um abraço apertado numa mulher, porque as nossas mulheres merecem. Tá? Muito obrigada, porque eu creio que você que nos acompanha, tanto a Rede Rosa Brasil, quanto pessoas que amam a Rede Rosa, tem orado por nós, tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Dani, quer se despedir também, Dani? Shalom. Foi um prazer, Rede Rosa. Estaremos juntas amanhã, sexta, sábado e domingo. Amém? Obrigada, doutora. Que bênção. Foi uma bênção. Você é uma bênção. Isabel também. Isabel. Somos 4 aqui hoje. Gente, que Deus abençoe. Toda segunda, quinta-feira de cada mês, nós nos reunimos na Eclésia, a Rede Rosa, tá bom? E você pode participar conosco às 20 horas e será muito bem-vinda. Deus abençoe, até o próximo podcast. Shalom! Shalom.